E o Corinthians já tem um acordo verbal com o treinador Fernando Diniz e o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento. Dorival Júnior já se despediu oficialmente do timão, agradecendo a fiel e também fazendo uma revelação bem importante. E o volante venezuelano José Martínez aproveitou e detonou o agora ex-treinador do Corinthians, Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o venezuelano José Martínez, ele que rescindiu o contrato com o Timão no início dessa temporada, acabou aparecendo para detonar o agora ex-treinador do Corinthians, o Dorival Júnior. O Martínez acabou não se reapresentando no início do ano com os jogadores, na reapresentação do dia 13 de janeiro. Na verdade, o Martínez ele só foi aparecer no início do mês de fevereiro, 35 dias depois da reapresentação oficial. Durante esse período, muitas polêmicas. O Dorival demonstrando incômodo, informações dizendo que o Martínez não estava se comunicando corretamente e quando apareceu com uma lesão que deixará ele fora até o fim da temporada. Ou seja, não teve mais jeito, o Martínez acabou rescindindo o seu contrato com o Corinthians. Na noite do domingo, 5 de abril, o Timão anunciou a demissão do Dorival Júnior e o José Martínez acabou aparecendo e colocando isso em suas redes sociais. Eu saí do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Deus do comando, logo vão saber a verdade. Então, o José Martínez coloca no Dorival Júnior, principal culpado pela sua saída, e pelo que ele escreveu, ele fará alguma revelação que nós ainda não estamos sabendo de toda aquela polêmica que envolveu o período em que ele alegava não ter o visto no passaporte para poder ser inscrito, aliás, viajar para competições internacionais e devido à falta de comunicação acabou acontecendo a sua rescisão de contrato. Então vamos aguardar qual será essa revelação do José Martins. A minha opinião quanto a essa publicação do Martínez é a seguinte. Vamos lá. Até onde nós sabemos o que aconteceu. O Martínez não se reapresentou porque ele não estava conseguindo o visto de trabalho. A Venezuela passando por vários problemas, inclusive envolvendo os Estados Unidos, e o Martínez necessitava do visto para poder fazer viagens internacionais, principalmente com o Corinthians na Libertadores. Ele acabou demorando e aí quando retornou estava lesionado, uma lesão ligamentar. E aí o que acabou acontecendo? A rescisão contratual. Agora o Martínez precisa se pronunciar corretamente, ele precisa revelar. O Martínez precisa urgentemente explicar isso daqui. Logo vão saber a verdade. Qual que é a verdade? O que realmente aconteceu? Porque até onde nós sabemos, quem acabou não respondendo corretamente, quem acabou não tendo a comunicação correta foi o Martínez, pelo menos é o que nós sabemos. Eu, particularmente, na visão da equipe, dentro de campo, para mim o Martínez ele faz muita falta. É um jogador com características difíceis de você encontrar no mercado. Então, se o Dorival acabou fazendo alguma coisa que prejudicou principalmente Corinthians, nós precisamos saber. Então, Martínez, fala de uma vez. E agora vamos continuar falando sobre o agora ex-treinador do Corinthians, Dorival Júnior, só que agora falando sobre a despedida dele do Timão. Na tarde desta segunda-feira, dia 6 de abril, o Dorival gravou um vídeo de despedida anunciando oficialmente ele próprio a sua saída, coisa que na verdade nós sabemos. O Dorival se despediu oficialmente do Corinthians, ele foi demitido na noite do último domingo, 5 de abril,
após mais uma derrota do Timão no Campeonato Brasileiro. Timão alcançando 9 jogos sem vencer. Dorival acabou optando por gravar um vídeo e acabou falando várias coisas, agradecendo a nós, torcedores, dando ênfase ao trabalho que ele fez, conquista de 2 títulos, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Fez questão de falar sobre os jovens jogadores da base que ele acabou revelando, Gui Negão, André, dando mais oportunidades para o Breno Bidon, Dieguinho e tudo mais. Ou seja, o Dorival dando ênfase ao trabalho dele e também ele acabou fazendo uma importante revelação, que no final do ano ele colocou o cargo à disposição para o presidente Osmar Stabile. Vamos para as palavras dele sobre isso. Em dezembro, próximo do Natal, fiz uma ligação ao presidente, colocando-me à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube, que é o Marcelo Paz. Então, eu me sentia na obrigação profissional de estar ali, deixando-o à vontade para tomar uma posição. Naquele momento, o presidente me posicionou que não, que nós iríamos até o final do seu mandato, sabendo que teríamos um ano difícil em 4 competições sendo disputadas. Então, o Dorival revelou que propôs um acordo amigável para o presidente Osmar Stabile no final do ano passado, logo após o título da Copa do Brasil. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte, vamos lá, o Dorival exaltou o trabalho dele, o Dorival conquistou 2 títulos, claro, e isso não pode ser esquecido. Só que o trabalho do Dorival também foram um pouco mais, 60 jogos, 50% de aproveitamento. O Dorival para pontos corridos, Dorival para Campeonato Brasileiro. Sinceramente, eu estava muito preocupado com a Série B da competição. E eu vou ser sincero com vocês. O Corinthians havia acabado de ganhar a Copa do Brasil quando ele fez essa ligação para o Osmar Stabile. E aí eu pergunto, se o Corinthians não tivesse ganho a Copa do Brasil, se tivéssemos, por exemplo, sido eliminados ali na semifinal, por exemplo, para o Cruzeiro, ou perdido a final para o Vasco, será que o Dorival teria feito a mesma ligação? O Dorival ligou, com todo respeito ao Dorival, mas eu preciso colocar para vocês a realidade do que eu penso. Para mim, com todo respeito, o Dorival fez isso porque ele tinha certeza que o Osmar Stabile não ia fazer isso. Ele era o treinador que havia acabado de ganhar a Copa do Brasil. Se o Stabile tivesse feito aquilo, ele seria muito criticado. Então, sinceramente, eu vejo como o Dorival, ele ligando já sabendo a resposta. Enfim, ele também citou as divergências que teve com a diretoria por causa dos reforços que não foram contratados e passou. Foram 9 jogos sem vencer, não tinha como mais dar sequência. Eu falei para vocês diversas vezes, o que eu não concordava com o trabalho do Dorival é que ele não aproveitava o tempo. Ele não sabia utilizar os dias livres. Corinthians necessitava de trabalhos em 2 períodos, de manhã físico e à tarde tático, ou de repente até vice-versa. Então, os resultados pararam de acontecer, a equipe não tinha mais jogadas, parecia não apresentar mais evolução, e acabou acontecendo essa saída dele. E agora vamos falar sobre o futuro. Já tem informação, já temos informações que o Corinthians já tem um acerto verbal com o Fernando Diniz e que o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento. O que será então que está faltando para esse anúncio acontecer? Vamos lá. Poucas horas depois de demitir o Dorival Júnior, aliás, poucas horas não, assim que demitiu o Dorival Júnior, a diretoria do Corinthians, através do presidente Osmar Stabile, o executivo de futebol Marcelo Paz e as pessoas que compõem o futebol do Corinthians, passaram a negociar com o novo técnico. Surgiram 2 prioridades na manhã da segunda-feira, dia 6 de abril. Tite, que é considerado por muitos o maior vencedor da história do Corinthians, o maior treinador, aliás, da história do Corinthians, só que recusou o Corinthians por diversas vezes nos últimos anos, e Fernando Diniz, vice-campeão da Copa do Brasil do ano passado, perdendo para nós, campeão da Libertadores 2023 com o Fluminense jogando muita bola, e as coisas foram avançando. No início da tarde, nessa mesma segunda-feira,
surgiram as informações sobre o avanço com o Fernando Diniz, que o Corinthians já havia iniciado as conversas com o Fernando Diniz e que as coisas estavam avançando com muita positividade, inclusive com o Fernando Diniz empolgado com a possibilidade de trabalhar no Timão. E as coisas realmente evoluíram. Já temos informações que o Corinthians tem um acordo verbal com o Fernando Diniz e que o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento. O que está faltando? Pelas informações que nós temos, a assinatura do contrato. Nesse momento, pelo que se fala, as minutas, as questões do contrato estão sendo discutidas e assim que o Fernando Diniz assinar o contrato, o Corinthians deverá anunciá-lo oficialmente. Capitão, você está cravando? Não, eu não cravo. Quando se fala em só falta assinar, eu particularmente fico bastante preocupado, porque a assinatura é algo que é o que vai definir tudo. Vai que um não concorda com uma cláusula, o outro pede para fazer isso, o outro não aceita. Então eu prefiro aguardar a confirmação oficial do Corinthians. Então, o Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians? Tudo indica que sim, mas eu prefiro aguardar a confirmação oficial do clube, que deverá acontecer a qualquer momento. A minha opinião quanto ao Corinthians já ter um acordo verbal com o Fernando Diniz é a seguinte: se prepare, torcedor corintiano, fiquem preparados. Nós, corintianos, deveremos ter fortes emoções nas próximas semanas. Capitão, você está sendo contrário à vinda do Fernando Diniz? Não, absolutamente que não. Eu gosto do estilo de jogo do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele é um treinador diferente, é um treinador moderno. Mas eu fico preocupado, porque ou o time do Fernando Diniz ganha de 5-0 ou perde de 5-0. Para mim, hoje, o principal problema na questão do Fernando Diniz é a falta de tempo. Sinceramente, eu vejo o Fernando Diniz chegando para fazer o básico, treinar o time no básico, sem conseguir fazer mudança nenhuma. Por quê? Porque não tem tempo para isso. Como que o Fernando Diniz tem todo aquele estilão? Os jogadores saem tocando desde o campo de defesa com o goleiro. Imagine o Hugo Souza jogando assim. Então, para que funcione, é necessário ter tempo. Poderia ter tido tempo. Se tivessem tomado a decisão da saída do Dorival, depois daquele empate contra o Flamengo. Então, eu particularmente vejo uma incapacidade da diretoria em ter decidido antes. Então, o trabalho do Diniz precisa de tempo, de treino. Não tem como ele implementar o estilo dele de forma imediata. O Corinthians tem tempo hoje? Absolutamente que não. Então, trazer o Fernando Diniz no meio do caos, sem uma pré-temporada, sem sequência de treinos, o Corinthians prestes a estrear na Libertadores da América, é porque precisou demitir o Dorival e precisou contratar um outro treinador. Sinceramente, entre Tite e Fernando Diniz, eu escolho o Fernando Diniz. E após ele ter sido confirmado mesmo, após o Corinthians confirmar, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos o anúncio oficial do clube. Claro que eu vou torcer muito para o Fernando Diniz, só que eu, particularmente, eu fico preocupado, principalmente como que vai ser esse início. Tomara que dê tudo certo, porque as coisas estão muito complicadas para nós. Nítido que, pelo menos é muito evidente, que os atletas pararam de correr pelo Dorival Júnior, e vamos ver que se com a mudança as coisas voltam e o Corinthians reencontre o caminho das vitórias. Então, pelas informações, só falta a assinatura do Fernando Diniz para que ele se torne o treinador. Então, volto a dizer a vocês, eu sempre trato com cautela. O Fernando Diniz é o novo treinador do Corinthians? Eu ainda deixo com uma interrogação. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários
as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!